现在，请以热烈的掌声欢迎澳门特别行政区行政长官贺一诚先生、全国政协副主席何厚华先生、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任傅自应先生。Boa tarde, espectadores da TDM. Iniciamos aqui a transmissão em direto da reunião ministerial extraordinária do Fórum Macau, que decorre no complexo da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países da língua portuguesa e em simultâneo também em Pequim. Bem como os outros convidados de honra. 请就座。 Podem tomar os lugares. O Fórum costumava reunir-se em conferência interministerial. A última deveria ter acontecido no final de 2019, mas a pandemia forçou o adiamento. Desde essa altura, e a solução foi então esta reunião extraordinária em modo virtual. Vamos com um forte aplauso dar as calorosas boas-vindas a todos os convidados de honra, quer presentes em Macau. O tema para este encontro é um mundo sem pandemia, um desenvolvimento comum, e terá dois eixos fundamentais, justamente o combate a este flagelo da Covid-19 que castiga o mundo há mais de 2 anos e a recuperação económica. 欢迎出席中国葡语国家经贸合作论坛部长级特别会议开幕式。 De acordo com o programa que nos foi fornecido, começaremos com o anúncio da inauguração da cerimónia de abertura desta reunião extraordinária pelo vice-ministro do Comércio da República Popular da China, Wang Bingman. 现在有请中华人民共和国商务部副部长王炳南先生为我们主持开幕式。 Em primeiro lugar, temos a honra de convidar Sua Excelência, o Sr. Vice-Ministro do Comércio da República Popular da China, Wang Bingnan, para presidir a cerimónia de abertura. Excelentíssimo chefe do Executivo da RAIN, Dr. Hou Yaseng, Excelentíssimo Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Edmund Ho, Excelentíssimo Ministro do Comércio de China, Dr. Wang Wentao, Excelentíssimo Diretor do Gabinete de Ligação, Fu Ziying, senhoras e senhores, caros amigos, muito boa tarde a todos. É com enorme prazer participar convosco, via videoconferência, na cerimónia inaugural da reunião extraordinária ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial de China e os países de língua portuguesa. Gostaria de, na representação da comissão organizadora, expressar os agradecimentos sinceros aos representantes do governo de Rain, dos governos, embaixadas dos países de língua portuguesa e dos outros setores que apoiam e participam nesta reunião. Queria ainda endereçar as boas-vindas cordiais a todos os convidados presentes online e offline. Antes de mais nada, permita-me apresentar os convidados de honra que estão presentes em Macau e em Pequim. Eles são o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Dr. Hou Yaseng, Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Edmund Ho, o Ministro do Comércio da China, Dr. Wang Wentao, Diretor do Gabinete de Ligação Governo Popular Central na RAIN, Dr. Fu Ziying. O Comissário do Comissariado dos Negócios Estrangeiros da China na RAIN, Dr. Liu Xianfa. Os embaixadores e diplomatas dos países de língua portuguesa na China. Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Popular de China, Li Keqiang, vai dirigir as mensagens de felicitação através de vídeo. Contamos ainda com as mensagens de felicitação preferidas por o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia Silva, o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nampião, o Primeiro-Ministro de Moçambique, Adriano Afonso Maliane, o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa,
o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe Jorge Bom Jesus, o primeiro-ministro de Timor-Leste, Tawar Matanruak, o vice-presidente do Brasil, Antônio Hamilton Mourão, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica de Angola, Manuel Nunes Júnior. Além disso, os representantes dos ministérios chineses, do governo da Rainha e dos outros setores estão hoje também presentes na cerimónia em Macau e em Pequim. Convidados e caros amigos, o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre China e os países de língua portuguesa, desde a sua criação em 2003, já organizou com sucesso 5 edições de conferência ministerial em Macau. Ao longo dos últimos 19 anos, o Fórum tem se empenhado em promover a cooperação pragmática em diversas áreas, nomeadamente comércio e investimento, recursos humanos, construção de infraestruturas, agricultura e pescas, assistência ao desenvolvimento, educação, finanças, cultura e turismo, entre outras, tendo obtido resultados efetivos e tornando-se já uma plataforma importante entre a China e os países de língua portuguesa para o reforço da cooperação e desenvolvimento comum. Atualmente, a situação global de pandemia continua a dificultar a recuperação econômica mundial. Neste contexto, para reunir as forças do desenvolvimento e manter a continuidade dos trabalhos do Fórum, após consultas amistosas aos departamentos responsáveis dos governos dos países de língua portuguesa, cortaram-se em realizar esta reunião extraordinária ministerial por videoconferência. Subordinado ao tema Um Mundo Sem Pandemia, um Desenvolvimento Comum, nesta reunião realizar-se-á uma abordagem profunda e uma concepção conjunta para nortear direções de medidas em prol da promoção da cooperação no combate à pandemia e nas vertentes económicas e comerciais. Agora, declaro oficialmente inaugurada a reunião extraordinária ministerial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Primeiro, temos a honra de convidar Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Popular de China, Li Keqiang, a proferir a sua mensagem de felicitação via vídeo. Excelentíssimos senhores dirigentes dos países de língua portuguesa, senhoras e senhores, caros amigos, por ocasião da cerimónia de abertura da Conferência Ministerial Extraordinária do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, gostaria de expressar em nome do governo chinês e em meu próprio nome as calorosas felicitações pela realização da conferência e as boas-vindas aos ilustres convidados aqui presentes. Os países membros do Fórum situam-se nos 4 continentes, mas a distância não nos separa. Somos bons amigos e parceiros. A nossa cooperação prática em todas as áreas aprofunda-se a cada dia que passa. Em 2016, também em Macau, quando participei na 5ª Conferência Ministerial, propus 18 medidas para promover a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, as quais já são bem implementadas. O nosso fluxo de comércio é, por 5 anos consecutivos, maior que 100 mil milhões de dólares americanos e atingiu 200 mil milhões de dólares americanos no ano passado. Isso demonstra plenamente a resiliência e o potencial da nossa cooperação. No momento, a situação internacional e regional está com turbulência e agitação. A pandemia continua com ressurgências e a economia mundial apresenta ainda mais incertezas e instabilidade. Neste contexto, os países compartilham estabilidade e instabilidade. Estão mais interligados, portanto, eu gostaria de fazer 3 propostas. Primeiro, vamos defender a paz e a estabilidade e realizar o desenvolvimento e a prosperidade. Como convivemos numa aldeia global, só a paz e a estabilidade é que nos beneficiam.
enquanto conflitos, caos ou intranquilidade da vida dos povos prejudicam a nós todos. A China sempre foi um defensor da paz mundial e está disposta a trabalhar com os países de língua portuguesa e os outros países da comunidade internacional para continuar a dar contribuição construtiva à defesa de paz e ao desenvolvimento e prosperidade comuns dos países. Segundo, vamos reforçar a solidariedade e a coordenação e vencer a pandemia o quanto antes. Com a contínua propagação da pandemia, os países não têm como se concentrar no desenvolvimento sem preocupação. A China está disposta a estreitar a cooperação com os países de língua portuguesa nas áreas de vacinas, medicamentos e saúde e vamos estabelecer a Macau o Centro de Intercâmbio de Prevenção Epidêmica China-Países de língua portuguesa, com vista a aprofundarmos a cooperação na saúde e promovermos juntos o aperfeiçoamento do sistema de governança da saúde global. Terceiro, vamos persistir na abertura e cooperação e promover a reativação econômica. Ser mais aberta e interativa ao exterior é uma tendência objetiva do desenvolvimento econômico e social. A China procura sempre uma abertura ao exterior institucional de alto padrão e gostaria de trabalhar com os países de língua portuguesa para levar adiante a liberalização e facilitação do comércio e investimento, impulsionar a conectividade das infraestruturas e a cooperação de capacidade produtiva e promover a cooperação em comércio verde, economização da energia e conservação do meio ambiente. Dessa maneira, vamos alargar ainda mais a nossa cooperação, criar novos pontos de crescimento e beneficiar os povos com os frutos do desenvolvimento. Senhoras e senhores, caros amigos, Macau é uma ponte que liga a China e os países de língua portuguesa. O governo central da China persiste firmemente nos princípios de um país de dois sistemas, Macau administrado pela gente de Macau e alto grau de autonomia, e apoia, como sempre, o papel de Macau enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre China e os países de língua portuguesa, para que Macau tenha melhor desempenho com as próprias vantagens. Estou convencido de que, com os esforços conjuntos da China e dos países de língua portuguesa, a nossa cooperação de benefício mútuo avançará com passos firmes e produzirá maiores frutos. Por fim, faço votos de pleno sucesso da conferência. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência. A seguir, gostaria de convidar os políticos de alto nível dos governos dos países de língua portuguesa a interessar as suas mensagens de felicitação. 接下来，有请佛得角总理席尔瓦阁下致辞。 De seguida, apresentamos a mensagem de congratulação proferida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. Gostaria de saudar esta reunião extraordinária ministerial. O lema deste fórum, um mundo sem pandemia e um desenvolvimento comum, é o maior desafio da atualidade e da humanidade. A conjuntura atual é de crise, mas estamos otimistas. Vamos vencer a pandemia, relançar as economias e voltar à vida social normal. Cabo Verde tem feito um bom combate. Continuamos a proteger a saúde, o emprego e o rendimento, apesar da forte contração económica registrada. Mais de 75% da população adulta está vacinada com pelo menos uma dose. Este é o resultado da contribuição dos parceiros que oferecem vacinas a Cabo Verde. Gostaria de agradecer às autoridades chinesas e o secretariado permanente do Fórum de Macau pela assistência humanitária e pela doação de vacinas e materiais sanitários a Cabo Verde. Os bons níveis de proteção e de respostas no combate à Covid-19 têm permitido o início do relançamento do turismo, mas um duro caminho há ainda a percorrer com intensidade para a recuperação e relançamento da economia. Esta conjuntura difícil é uma oportunidade para investir mais na melhoria do ambiente de negócios e para atrair mais investimentos privados que contribuam para a criação de riqueza e emprego. Nesta conjuntura, investimentos com impacto na construção civil e no emprego são fundamentais para compensar os efeitos mais lentos da retoma de outros setores. Nesta conjuntura difícil, o alívio da dívida externa
é uma medida necessária para apoiar os países em desenvolvimento, para libertar recursos para investimentos com efeitos transformadores nas economias e instituições e orientar os países para o desenvolvimento sustentável. Termino na certeza de que a declaração conjunta desta reunião reforçará a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. E boa saúde a todos. 感谢席尔瓦阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 接下来有请几内亚比绍总理纳比亚姆阁下致辞。 De seguida, gostaríamos de apresentar a mensagem de congratulação preferida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República de Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian. Excelência, Senhor Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Dr. Aung Lat Sen, Excelência, Senhor Ministro do Comércio da República Popular da China, Dr. Wang Wentao, caros representantes do Governo Central da República Popular da China e na Região Administrativa Especial de Macau, Excelências, Senhor Secretário-Geral do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Dr. Xi Jinzheng, Excelências, Senhor Embaixador extraordinários e plenipotenciário dos países membros da CPLP, Excelências, Senhor Secretário-Gerais Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Senhores Delegados de diferentes países membros da CPLP, caros convidados, permitam-me manifestar, em meu nome e do Governo da República da Guiné-Bissau, as minhas profundas saudações fraternais a todos os presentes nesta majestosa ocasião, que é a reunião extraordinária ministerial do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a República Popular da China e dos países da língua portuguesa. Gostaria, antes de tudo, de desejar um bom ano tigre a todos os presentes e agradecer ao Governo Central da República Popular da China e os países membros da CPLP pela brilhante ideia da constituição e criação deste mecanismo de cooperação, assim como agradecer ao chefe do Executivo e ao Governo da Região Autónoma Económica de Macau pelo empenho na consolidação desta plataforma de cooperação entre a China e os países membros da CPLP. Aproveito igualmente esta oportunidade para felicitar o novo secretário-geral do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Sr. Dr. Jin Xinjiang, pela sua recente nomeação e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das suas novas funções. Agradeço o Secretariado Permanente pela determinação demonstrada e o apoio logístico dispensado a quando da acreditação do novo delegado da Guiné-Bissau junto do Secretariado Permanente do Fórum Macau, o engenheiro Abdou Diakité, que aproveito para desejar um bom trabalho. Não poderia deixar de manifestar a nossa total confiança na nova dinâmica de relacionamento entre parceiros, tendo em vista os ganhos mútuos para os nossos países. Garanto-vos que me sinto lisonjeado por dirigir a minha mensagem nesta plateia, numa altura em que a Guiné-Bissau retoma a sua agenda económica e diplomática após muitos anos de letargia e de profunda estagnação. Reconhecemos a limitação que a Covid-19 causou no desenvolvimento da cooperação entre os nossos Estados e povos, limitando a mobilidade entre as pessoas, uma vez que estão sendo ultrapassados os desafios da pandemia, atentando às encorajadoras notícias de abrandamento da contaminação e da letalidade do vírus. Aproveito para lançar um convite a todos os investidores a visitarem a Guiné-Bissau e contemplarem a atratividade das enormes potencialidades e oportunidades para o investimento. O convite está lançado, estamos de braços abertos e disponíveis para vos acolher. Temos o maior interesse em dinamizar as nossas potencialidades, por isso anunciamos que a disponibilidade da nossa parte é total e imediata
para acertar e desenvolver uma verdadeira parceria estratégica com a China, baseado no aprofundamento e desenvolvimento das novas tecnologias produtivas e materializar um sonho bem almejado por todos, que consiste numa relação mutuamente vantajosa. Termino reiterando que estamos de braços abertos e queremos uma cooperação solidária e consolidada para o bem do nosso espaço comum e, precisamente, este Fórum Económico e Comercial. O meu obrigado pela atenção. Bem-aja a todos. 感谢纳比亚姆阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 接下来有请莫桑比克总理马莱阿内阁下致辞。 Em seguida, gostaríamos de apresentar a mensagem de congratulação preferida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Adriano Afonso Maliano. Sua Excelência, Ministro do Comércio da República Popular da China. Sua Excelência, Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau. Sua Excelência, Representante dos Governos dos países da língua portuguesa. Distintos participantes, todo o protocolo observado. Agradecemos pelo convite que nos foi formulado para participar desta reunião extraordinária ministerial do Fórum Macau. Saudamos a Região Administrativa Especial de Macau, que acolhe este evento numa altura em que o mundo continua a ser desafiado pela pandemia de Covid-19. Manifestamos o nosso maior apreço ao povo e ao governo da China pelo apoio multiforme que tem concedido ao nosso país desde os tempos de libertação da dominação colonial até ao presente momento da luta pelo desenvolvimento socioeconômico dos nossos países. Reiteramos o nosso agradecimento ao governo chinês pela solidariedade e apoio concedido ao nosso país na luta contra a Covid-19, em particular no que concerne à disponibilização da vacina para a imunização dos moçambicanos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a realização desta conferência é sinónimo inequívoco da vontade e determinação dos nossos países em reforçar os tradicionais laços de amizade, solidariedade e cooperação. Estamos certos que nesta conferência extraordinária iremos acordar ações concretas que vão nos permitir reforçar sinergia visando o combate à Covid-19 e a retomada pós-pandemia do crescimento econômico dos nossos países. A inauguração do Centro de Intercâmbio Antipandêmico entre a China e os países da língua portuguesa constitui a manifestação da união entre os nossos países para superar a crise pandêmica prevalecente, bem como outras pandemias que carecem de uma abordagem conjunta. Moçambique espera que nesta conferência sejam reforçados os mecanismos de cooperação que nos permitam, entre outras, as seguintes ações: criação de capacidades para a produção de produtos farmacêuticos, incluindo vacinas contra a Covid-19, e aumento da capacidade produtiva através da cooperação empresarial nos domínios da agricultura, industrialização, energia, turismo e infraestrutura, entre outros. Nesta perspectiva, convidamos o setor empresarial dos países membros deste fórum a abraçar as oportunidades de investimento existentes em Moçambique. Termino endereçando à República da Guiné Equatorial votos de boas-vindas como membro do Fórum Macau. Muito obrigado pela atenção dispensada. 感谢马来阿内阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 接下来有请葡萄牙总理科斯塔阁下致辞。 Em seguida, gostaríamos de apresentar a mensagem de congratulação preferida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República Portuguesa, António Costa. Macau é um ponto de encontro entre vários mundos. Não apenas entre o Ocidente e o Oriente, mas igualmente entre a China e o mundo da língua portuguesa. Este fórum desempenha um papel de relevo na promoção das relações de amizade entre Portugal e a China, como plataforma para a cooperação económica, comercial, cultural com os países de língua portuguesa. Um caminho que tem sido aprofundado entre Portugal e a China, desde a retrocessão da soberania de Macau, num processo exemplar
cujas bases acordadas interessa preservar. Minhas senhoras e meus senhores, as bases do nosso mundo têm sido abaladas por crises sucessivas, desde a pandemia à invasão russa da Ucrânia, com impacto na vida dos nossos cidadãos. Isso eleva a nossa responsabilidade de trabalharmos em conjunto para garantir a paz, a estabilidade, o bem-estar social e económico. É por isso oportuno o debate promovido pelo Fórum Macau sobre a colaboração entre os nossos países no combate à pandemia e na promoção de uma rápida e equitativa recuperação económica. Temos vindo a fazer um esforço na produção de vacinas e na sua distribuição a nível global. Mas temos de fazer mais, e estou seguro, do que o Fórum Macau terá um papel a desempenhar nesse processo. A superação dos impactos socioeconómicos da pandemia e da crise que agora vivemos depende da eficácia e rapidez nas medidas de estímulo à recuperação económica. Temos de potenciar o nosso relacionamento e de explorar as oportunidades que o mesmo nos pode trazer. Por exemplo, Portugal é uma das portas de entrada para a União Europeia. Os nossos portos estão integrados nas rotas marítimas globais. Mantemos ligações privilegiadas com a América Latina e com a África e uma forte proximidade com os restantes países de língua portuguesa. Isto é uma oportunidade para todos os membros do Fórum Macau. Este fórum dispõe de instrumentos únicos para apoiar os países de língua portuguesa, que deles necessitem para a sua recuperação económica. Em particular, o Fundo de Cooperação é uma ferramenta valiosa e a nossa expectativa é de que seja possível utilizá-lo de um modo mais consequente. De que seja bem-vinda a disponibilidade existente para rever as suas regras de gestão e de funcionamento. Mas a vitalidade da nossa ligação vai além da economia ou da geografia. Temos de apostar no conhecimento mútuo e na divulgação dos nossos património histórico e cultural. É por isso com satisfação que saúdo a vontade do Fórum Macau de apoiar a tradução e edição de autores lusófonos na República Popular da China. Formulo por isso votos para que esta reunião ministerial extraordinária permita fortalecer o papel do Fórum e, desse modo, contribua para afirmar o papel de Macau na ligação e amizade entre a China e os países de língua portuguesa. Muito obrigado e bom trabalho. 感谢科斯塔阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 接下来有请圣多美和普林西比总理热苏斯阁下致辞。 Em seguida, gostaríamos de apresentar a mensagem de congratulação proferida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Jorge Lopes Bom Jesus. Sua Excelência Li Keqiang, Primeiro-Ministro da República Popular da China, Sua Excelência chefes de governo dos países de língua portuguesa, Excelentíssimo Senhor Chefe do Executivo do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, é com imensa honra e esmerado prazer que saúdo todos os países e participantes neste importante evento ministerial no âmbito do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua oficial portuguesa Fórum Macau, a quem quero, em nome do governo santomense, enviar um grande abraço de amizade e fraternidade com a expressão da mais profunda gratidão pelo retorno destes mesmos sentimentos que todos os dias podemos aferir nos diversos quadros de cooperação que com todos mantemos, quer ao nível bilateral, quer ao nível multilateral. De igual sorte, que me seja permitida uma especial saudação à Sua Excelência Li Keqiang, Primeiro-Ministro da República Popular da China, e por seu elevado intermédio, ao povo amigo da China, país que em boa hora criou o Fórum Macau como mecanismo complementar à cooperação bilateral existente entre a China e os países de língua portuguesa e que alberga a sede da instituição na região administrativa especial de Macau, território de ancestralidade lusófona na China.
São Tomé e Príncipe expressa a sua profunda e eterna gratidão pelas múltiplas ações de cooperação que tem recepcionado por parte da China, maiormente o apoio determinante no combate à pandemia Covid-19, seja com equipamento de proteção individual, material de laboratório, medicamentos e vacinas, não descurando a relevantíssima área de formação de quadros. Em linha com o que antecede, aproveito uma vez mais, por ser de inteira justiça, para felicitar a China pelos excelentes resultados alcançados no combate à pandemia, pelo seu empenho na materialização do princípio da solidariedade nas relações internacionais, em que, através de doações e facilitação no acesso às vacinas, para que nenhum país fique para trás, independentemente das suas condições econômicas. Concomitantemente, enaltecer a disponibilidade da China para continuar a contribuir no esforço coletivo com vista à recuperação econômica mundial. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, nesta feliz ocasião em que a China e a lusofonia se encontram para delinear os passos vindouros dos eixos centrais para a cooperação no âmbito do Fórum Macau, quero deixar bem expressa a firme determinação e empenho de São Tomé e Príncipe em contribuir para a adoção das melhores medidas possíveis, dos melhores planos de ação com vista à sua implementação em benefício de todos os nossos países, na exata medida que tem sido a nossa participação no Fórum de Macau e de que é exemplo o nosso contributo para o consenso registrado na formulação da declaração conjunta a ser adotada no decurso desta reunião ministerial conjunta. Estou certo que saberemos a cada tempo dar os passos que mais se adequam para fazer uso dos instrumentos mais ajustados, desde logo de índole financeira, para que as nossas ações correspondam cada vez mais às expectativas dos nossos povos, indo de encontro às suas reais necessidades e contribuindo para, paulatinamente, usufruirmos de melhores condições de vida. Por fim, renovo as minhas elevadas e fraternas saudações a todos com votos de saúde e prosperidade e desejo sucessos que, em rigor, tenho por adquirido a esta reunião ministerial extraordinária. Bem-aja. 感谢热苏斯阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 接下来有请东帝汶总理卢瓦克阁下致辞。 De seguida, gostaríamos de apresentar a mensagem de congratulação preferida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Taor Matang Ruak. Sua Excelência, Sr. Li Keqiang, Primeiro-Ministro do Conselho de Estado da República Popular da China. Excelências, chefes e representantes do governo dos países de língua portuguesa, embaixadores e membros do corpo diplomático dos países lusófonos acreditados em Pequim, secretários-gerais adjuntos do Fórum de Macau, pontos focais e delegados dos países de língua portuguesa junto ao Fórum de Macau. Minhas senhoras e meus senhores, saudamos esta iniciativa de realização de uma reunião ministerial extraordinária
do Fórum de Macau. Dados os desafios que se colocam desde o início da atual pandemia global, nomeadamente o necessário adiamento da 6ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação Comercial e Econômica entre a China e os países de língua portuguesa, e os seus efeitos devastadores que se seguiram nos países e nas suas populações. Timor-Leste tem recebido com gratidão a solidariedade e o apoio de vários países de todo o mundo durante este período difícil, incluindo vacinas e pessoal da saúde da República Popular da China, bem como equipamentos médicos e de proteção pessoal, incluindo da sua região administrativa especial de Macau, sendo um exemplo a seguir, que nos inspira bastante. Apesar da pandemia e outras várias calamidades e catástrofes climáticas, como de fato a China também teve experiências este ano, nós continuamos a traçar nosso caminho para a recuperação econômica pós-Covid-19. Em agosto, publicamos o nosso plano de recuperação econômica, delineando as nossas estratégias de uma forma clara, objetiva e realista, incluindo áreas prioritárias de intervenção, medidas propostas, bem como potenciais modalidades de financiamento. Estas medidas visam não só a recuperação da economia nacional, mas também a transformação econômica e social necessária para ajudar o país a aumentar a prosperidade e a resiliência, contribuindo para o maior bem-estar humano em todos os níveis da sociedade. Saudamos o atual envolvimento tecnológico chinês em nosso desenvolvimento, como exemplos no processo de construção do novo porto de águas profundas em Tibar e a construção de uma embarcação que irá melhorar nossa conectividade e o fluxo de mercadorias e serviços entre os mercados doméstico e internacional. Como um signatário da iniciativa Uma Faixa, uma Rota da China, expressamos o nosso compromisso em explorar oportunidades mutuamente benéficas, como o desenvolvimento da grande baía de Guangdong, Macau, Hong Kong, com o seu plano econômico integrado para tornar-se uma das maiores economias do mundo. Neste contexto, a região administrativa especial de Macau tem desempenhado e continua a cumprir eficazmente a sua tarefa como plataforma de cooperação econômica e comercial entre a China e o mundo lusófono, e como ponto de ligação entre as diferenças culturais e outras lacunas, através do contacto entre as várias populações. Estendemos as nossas felicitações ao Fórum de Macau pelos progressos alcançados nas últimas quase 2 décadas de desenvolvimento e implementação dos planos de ação. E iremos trabalhar juntamente para um futuro cada vez mais brilhante e próspero para os nossos Estados-membros e as nossas populações. Muito obrigado. 感谢卢瓦克阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 接下来有请巴西副总统莫朗阁下致辞。 Em seguida, vamos apresentar a mensagem de congratulação proferida por Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão.
Excelentíssimo senhor Li Keqiang, primeiro-ministro da República Popular da China, senhores secretários-gerais adjuntos do Fórum de Macau, prezados compatriotas na lusofonia, senhoras e senhores participantes da Conferência Ministerial do Fórum de Macau. Tenho a satisfação de dirigir estas palavras inaugurais nesta reunião ministerial extraordinária, que por força do atual contexto sanitário se realiza em formato virtual. Quero, inicialmente, aproveitar a ocasião para transmitir minha solidariedade e do povo brasileiro a todas as populações dos países aqui representados, que sofreram e ainda sofrem com as perdas humanas e privações resultantes da pandemia do Covid-19. Mais do que nunca, a cooperação internacional se apresenta como instrumento para que a humanidade possa fazer frente de maneira conjunta aos desafios do século XXI. Embora a pandemia constitua o inimigo mais imediato, diversos outros obstáculos surgem no horizonte e exigem nossa atuação coordenada. As mudanças climáticas, os crimes transnacionais, as carências energéticas e alimentares são apenas alguns exemplos que demandam nossa atenção coletiva e soluções inovadoras, que assegurem um futuro de prosperidade para as novas gerações. Faz algumas semanas, estive em Luanda na reunião de chefes de Estado e de Governo, que celebrou o Jubileu de Prata da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nesses 25 anos de vida, nossa comunidade se expandiu e criou mecanismo de maior integração, com vistas à expansão da língua e da cultura, mas também do desenvolvimento de nossos países. Durante a reunião, por iniciativa do governo irmão de Angola, a temática econômica e comercial foi elevada ao centro das ações desenvolvidas no âmbito da CPLP. Temos agora, portanto, ainda mais explicitado o vínculo entre os objetivos da CPLP e do Fórum de Macau. Reitero aqui o que disse naquela ocasião. A CPLP tem um imenso potencial econômico. Nossos países encontram-se inseridos em distintos blocos comerciais. Nossas populações representam um mercado consumidor significativo. E somos todos países costeiros, contemplados por uma vasta e rica plataforma continental de recursos marinhos e minerais. Nesse contexto da lusofonia, a antiga colônia portuguesa e hoje próspera metrópole de Macau estabeleceu-se como importante plataforma comercial entre Portugal e a China. A cidade tornou-se um corredor de ideias e costumes que vem estimulando, desde o século XVI, o maior conhecimento entre as culturas ocidental e oriental. A partir dessa troca de experiências e concepções de mundo, formou-se o elo que constitui o alicerce do Fórum de Macau. A China soube identificar, desde o primeiro momento, o valor desse conjunto de países irmanados pela língua e pela busca de um modelo social mais justo e inclusivo. Nosso compromisso com o progresso de nossas sociedades passa necessariamente pela maior geração e distribuição de riqueza, que contempla fundamentalmente o intercâmbio comercial e o fluxo de investimentos com os países amigos. Senhoras e senhores, em 1865, Macau construiu o primeiro farol do Mar do Sul da China, o Farol da Guia. Faço votos para que essa luz visionária ilumine os trabalhos que hoje se iniciam e que a prosperidade que tanto almejamos possa ser construída conjuntamente em benefício de nossos povos. Gostaria de finalizar com um provérbio da ancestral sabedoria chinesa, que ilustra a tarefa que temos pela frente. Se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser seu futuro, olhe para o que está fazendo hoje. Obrigado. Xie xie. 感谢莫朗阁下的祝贺。
Muito obrigado, Excelência. 接下来有请安哥拉经济协调国务部长茹尼奥尔阁下致辞。 A seguir, vamos apresentar a mensagem de congratulação proferida por Sua Excelência, o Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica da República de Angola, Manuel Nunes Júnior. Excelências, membros do Conselho de Estado da República Popular da China, Excelências, membros do Governo da República Popular da China, Excelências, representantes dos países de língua portuguesa, muito obrigado por nos terem convidado a endereçar uma mensagem nesta sessão solene de abertura da Conferência Especial Ministerial do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, um fórum jovem, mas já com sucessos significativos dos quais todos nos orgulhamos. Desde outubro de 2003, que este fórum tem sido uma plataforma de valor inestimável, proporcionando a dinamização e o reforço da cooperação económica e comercial entre os países de língua portuguesa e a República Popular da China, através da região especial administrativa de Macau, nos mais variados sectores. Este fórum tem dinamizado ações no sentido da formação de recursos humanos, do financiamento para a construção de infraestruturas, bem como para o aumento da capacidade de produção dos países membros, não esquecendo o intercâmbio cultural, o fomento do turismo e os mecanismos de assistência bilateral. Permitam-me, pois, em nome do Governo da República de Angola, reiterar o nosso firme interesse de tudo fazer para o verdadeiro sucesso deste fórum, numa altura em que estamos a levar a cabo importantes reformas para reforçar a democracia e o Estado de Direito em Angola e também para o estabelecimento de uma economia de mercado que seja capaz de diversificar verdadeiramente a economia angolana, diminuir a dependência do petróleo e garantir a prosperidade e o bem-estar do povo angolano. Muito obrigado por esta oportunidade. 感谢茹尼奥尔阁下的祝贺。 Muito obrigado, Excelência. 现在有请中华人民共和国商务部副部长王炳南先生继续为我们主持。 De seguida, temos a honra de convidar Sua Excelência, o Sr. Vice-Ministro do Comércio da República Popular da China, Wang Bingnan, para presidir a cerimónia. Agradecemos os votos de felicitação dos políticos de alto nível dos governos dos países de língua portuguesa. A seguir, gostaria de convidar Sua Excelência, o Sr. Ministro do Comércio da República Popular de China, Dr. Wang Wentao, a proferir o seu discurso. Senhor Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Dr. Hoi San. Senhor Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Dr. Ho Hua. Senhores embaixadores e encarregados de negócios interinos dos países de língua portuguesa. Senhoras e senhores, caros amigos, boa tarde a todos. É com grande júbilo poder encontrar-vos por vídeo na reunião extraordinária ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre China e os países de língua portuguesa. Gostaria de, em nome do organizador da reunião, o Ministério do Comércio da China, dar as minhas calorosas boas-vindas a todos os convidados presentes. Desde o seu estabelecimento em 2003, o Fórum de Macau tem desempenhado um papel fulcral na promoção da cooperação económica e comercial entre China e os países de língua portuguesa, que tem sido altamente apreciado por todas as partes. O governo da China sempre atribuiu grande importância ao Fórum, e o presidente Xi Jinping salientou que as diversas partes devem aproveitar bem a plataforma do Fórum para promover a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa para alcançar mais resultados. O Sr. Primeiro-Ministro acabou de proferir um discurso importante, no qual mencionou as notáveis realizações da cooperação sino-lusófona dos últimos anos e deixou clara a direção e as medidas para levar a cooperação para um novo patamar. Nos 19 anos da criação do Fórum, com a sinergia de todos, a cooperação económica e comercial entre China e os PLPs deu um salto quântico. No ano passado, o volume do comércio entre China e esses países aumentou quase 20 vezes em comparação com o de 2003, e o volume de investimento direto não financeiro superou em mais de 50 vezes.
O papel de Macau como plataforma foi mais uma vez consolidado. A reunião de hoje tem lugar em Macau, no complexo da Plataforma de Serviços, espaço que foi inaugurado há 6 anos pelos dirigentes da China e dos países de língua portuguesa. Tornou-se agora um novo marco de Macau. Após o surto da Covid-19, a China e os países de língua portuguesa têm se ajudado mutuamente, enfrentando de mãos dadas os tempos difíceis na luta contra a pandemia, em espírito de solidariedade e amizade. O Secretariado Permanente do Fórum, em cooperação com diversas partes, organizou uma série de seminários sobre o combate à pandemia que deu lugar à partilha de experiências por parte de especialistas convidados. Prática esta tem contribuído positivamente para controlar a propagação da Covid-19 e melhorar as formas de tratamento. Tudo isto é resultado da orientação estratégica dos líderes de diferentes países e também é graças ao apoio de todas as personalidades aqui presentes de diversos setores. Em nome do governo chinês, reitero os nossos sinceros agradecimentos. Com as incertezas trazidas pela pandemia, os países participantes do Fórum concordaram unanimemente em convocar esta reunião extraordinária subordinada ao lema de um mundo sem pandemia, um desenvolvimento comum, para trocarmos pontos de vista e boas práticas. E também uma iniciativa efetiva para fazermos face à pandemia e promover a recuperação econômica. Há pouco, os líderes dos países membros apelaram para um consenso entre si e fazer desta reunião como uma oportunidade para conceber novas ideias e planos de cooperação no âmbito do Fórum, assente no presente e com uma perspectiva de longo prazo. Minhas senhoras e meus senhores, nos últimos anos a China tem vindo a acelerar a sua abertura. A abertura é esta que se tem verificado em diversas áreas. Destacam-se as zonas piloto de livre comércio, o Porto Livre de Hainan e a Expo Internacional de Importação da China, que servem como janelas para o exterior. A parte disso, implementaram-se projetos estratégicos regionais como a construção da Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau. Neste momento, a China está a acelerar a transformação do paradigma de desenvolvimento a fim de ampliar ainda mais a abertura ao exterior. O presidente Xi Jinping sublinhou repetidamente que o novo paradigma de desenvolvimento não é, de forma alguma, dependente exclusivamente do mercado interno com circulação fechada, mas sim uma dupla circulação mais aberta. Isto proporcionará um âmbito mais amplo de cooperação entre todos os países, incluindo os PLPs. A China está preparada para trabalhar com todos os países de língua portuguesa para partilhar oportunidades e criar um futuro comum, onde a cooperação prática em diversas áreas escreverá uma nova página da história. Primeiro, aprofundar a cooperação no combate à pandemia e na construção de uma comunidade de saúde em conjunto. Até agora, a China forneceu cerca de 170 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos PLPs. A cooperação comercial na matéria de vacinas também tem registrado progressos positivos. A seguir, a China está disposta a cooperar com os países participantes do Fórum na transferência de tecnologia e capacidade produtiva de vacina contra a Covid, reforçar a comunicação e coordenação entre a certificação de vacinas e políticas reguladoras, apoiar a produção local e distribuição justa de vacinas a nível global, facilitar a aquisição comercial de vacinas e, em conjunto, melhorar o acesso e a acessibilidade econômica de vacinas nos países membros do Fórum. Segundo, expandir a cooperação econômica e comercial e introduzir novas dinâmicas de desenvolvimento econômico no contexto de concretização da iniciativa Faixa e Rota e da implementação de iniciativas de desenvolvimento global. Iremos melhorar continuamente o nível de cooperação comercial e de investimento com os países lusófonos, aprofundar a cooperação na cadeia industrial e de fornecimento, lançar uma série de projetos de subsistências pequenos, mas requintados, e melhor servir o desenvolvimento econômico e bem-estar dos povos. Também faremos pleno uso do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento para aprofundar a cooperação industrial através de convergência empresarial mais convergência intelectual e explorar novos pontos de crescimento econômico e comercial através do investimento na economia verde e de baixo carbono no comércio de serviços e na economia digital.
Terceiro, utilizar bem a plataforma de Macau e levar a cooperação entre China e os PLPs para um novo patamar. Reforçaremos a sinergia da Grande Bahia, apoiaremos Macau na construção de uma plataforma de serviços abrangente. Organizaremos a Feira Económica e Comercial China, países de língua portuguesa, e apoiaremos Macau e Guangdong na construção conjunta de um centro de comércio internacional sino-lusófono em Hanxin para dinamizar intercâmbios económicos, comerciais e cooperação entre China e os PLPs. Vamos também encorajar as empresas do interior da China e de Macau a participarem conjuntamente na construção de infraestruturas nos países de língua portuguesa através de investimento conjunto, financiamento conjunto, licitação em consórcio e cooperação técnica, de modo a contribuir para o desenvolvimento económico e social local e melhorar o bem-estar dos povos. Minhas senhoras, meus senhores, a distância geográfica não impede a vontade de fazer amizades. Os países membros do Fórum juntaram-se com uma visão comum de cooperação em benefício mútuo. Ao longo dos anos, a China e os PLPs têm sido sempre bem bons parceiros e amigos com boa fé. De mãos dadas, daremos um passo em frente, escreveremos um novo capítulo de cooperação. Juntos podemos criar um futuro melhor. Por fim, formulo votos de pleno sucesso à reunião. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Ministro Dr. Wang Wentao. A seguir, gostaria de convidar Sua Excelência, o Sr. Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Dr. Hou Yaceng, a proferir o seu discurso. Senhor Ministro do Comércio da China, Dr. Wang Wentao, Senhor Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Dr. Hou Hua, Senhor Secretário-Geral do Fórum, Dr. Fu Ziying, Senhores Embaixadores e Encarregados de Negócios Interinos dos países de língua portuguesa, Senhoras e Senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, em nome da Região Administrativa Especial de Macau, da República Popular da China, gostaria de expressar as minhas calorosas boas-vindas e sincera gratidão a todos os convidados e amigos pela participação nesta reunião. Gostaria também de dirigir as minhas considerações a todos aqueles que desde sempre apoiam o desenvolvimento da plataforma de serviços em Macau. O Fórum de Macau é uma plataforma importante de cooperação mutuamente benéfica e amigável entre a China e os PLPs. É um palco privilegiado para Macau desempenhar o seu papel como ponte de ligação entre esses países e de integração no desenvolvimento holístico do país. Com forte apoio do Governo Central e a participação e coordenação dos países lusófonos, a cooperação econômica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa alcançou resultados encorajadores nos 19 anos desde a primeira Conferência Ministerial do Fórum, em 2003, verificando-se um reforço e aprofundamento na cooperação em diversos domínios. É provado que o Fórum disponibiliza um mecanismo de cooperação eficaz e uma boa plataforma de serviços, bem como uma ponte de cooperação e de amizade, intensificando a cooperação econômica e comercial e os intercâmbios humanistas e laços interpessoais entre a China e os países lusófonos, aumentando a visibilidade internacional de Macau e impulsionando o seu desenvolvimento. Desde a criação da RAEM, os princípios de um país, dois sistemas, a administração de Macau pela gente de Macau e um alto grau de autonomia têm sido implementados com sucesso no território. No processo de estabelecimento de uma plataforma de serviços para a cooperação econômica comercial, Macau fez pleno uso das suas vantagens e cooperou proativamente com o Fórum para promover intercâmbios frutuosos e cooperação entre China e os PLPs. Desde a 5ª Conferência Ministerial do Fórum, com apoio do Governo Central, estabeleceu-se em Macau o Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa. Criou-se a Federação Empresarial da China e os Países de Língua Portuguesa. Inaugurou-se o complexo da Plataforma de Serviços
e realizaram-se bons progressos na construção de 3 centros, nomeadamente o Centro de Distribuição de Produtos Alimentares dos países de língua portuguesa, o Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação Económica e Comercial e o Centro de Serviços Comerciais para as PMEs, ao mesmo tempo medidas como o estabelecimento de uma plataforma sino-lusófona de serviços financeiros, um centro de liquidação em renminbi para os PLPs, um centro de intercâmbio cultural sino-lusófono, um centro de inovação juvenil e de intercâmbio empresarial e uma base bilingue de formação de talentos foram gradualmente implementadas. Assim sendo, as funções do Fórum têm sido continuamente melhoradas, formando uma plataforma integrada de serviços que tem como missão principal serviços virados à cooperação econômica e comercial com outros focos como investigação científica, medicina tradicional chinesa, turismo cultural, convenções e exposições, finanças e empreendedorismo juvenil. Em 2019, o presidente Xi Jinping, durante a sua visita ao complexo da plataforma, sublinhou que sua construção simboliza a materialização das ideias em realidade. O 14º Plano Quinquenal da República Popular da China propôs claramente a expansão das funções da plataforma de serviços, o que demonstra indubitavelmente que o governo central atribui grande importância à construção e desenvolvimento da plataforma em Macau, tendo indicado a direção do seu futuro caminho. A 5 de setembro de 2021, a China anunciou oficialmente o projeto geral da construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanxin. A 17 de setembro foram oficialmente inauguradas organizações administrativas da zona de cooperação aprofundada, marcando o lançamento total da sua construção e desenvolvimento e abertura de Hanxin a uma nova fase de co-desenvolvimento, co-construção, co-gestão partilhada entre Guangdong e Macau. É um catalisador ao desenvolvimento a longo prazo de Macau. É um marco importante para dar pleno jogo às vantagens geográficas de Macau e promover a diversificação adequada da sua economia. O estabelecimento da zona de cooperação aprofundada ajudará a enriquecer as atividades de Macau enquanto plataforma sino-lusófona, expandir as suas funções e fornecer um forte apoio para a maior pujança da plataforma. Atualmente ainda não vencemos a luta contra a pandemia. E os países membros do Fórum também se encontram afetados. Neste contexto, o lema desta reunião extraordinária, um mundo sem pandemia, um desenvolvimento comum, é oportuno e pertinente, uma vez que é conducente à promoção da cooperação sino-lusófona em matéria de saúde e recuperação econômica e ao reforço da coesão e influência do Fórum. Desde o início da pandemia, o governo da RAM tem vindo a cooperar proativamente com o secretariado do Fórum para apoiar os países de língua portuguesa no combate à pandemia, contando com o apoio e a cooperação de diversas partes. Estou convencido de que, com a união e a solidariedade, a humanidade vai certamente triunfar na luta contra a pandemia e recuperar a normalidade social e econômica. Apesar da complexidade e das mudanças do cenário internacional, a tendência de desenvolvimento pacífico e de progresso da humanidade é imparável. Macau continuará a fazer pleno uso das suas vantagens únicas, aproveitar oportunidades como faixa e rota e a construção da zona da Grande Baía. Envidar todos os esforços para melhorar e enriquecer as funções da plataforma Macau, fornecer bons serviços, acelerar a integração no enquadramento da dupla circulação do país e ainda proporcionar uma ponte de ligação para intercâmbios e cooperação bilateral entre o interior da China, Macau e os PLPs, contribuindo para a construção da comunidade de destino comum da humanidade e alcançar um desenvolvimento e progresso em conjunto. Termino com o desejo do maior sucesso da reunião extraordinária ministerial do Fórum de Macau. Desejo a todos boa saúde e boa sorte. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Chefe do Executivo. A seguir, tenho a honra de convidar Sua Excelência o Sr. Decano do Corpo Diplomático dos Países de Língua Portuguesa, Embaixador de Portugal, Dr. José Augusto Duarte, a proferir o seu discurso.
Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro. Sr. Ministro do Comércio da República Popular da China, Sr. Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. É com profunda honra, sentido reconhecimento e genuíno gosto que me dirijo, enquanto decano dos embaixadores dos países de língua portuguesa, à reunião ministerial do Fórum Macau. Honra por suceder nestas importantes funções à embaixadora Tânia Romualdo, de Cabo Verde, e por ter a oportunidade de falar em nome dos países de língua portuguesa em prol, naturalmente, de um projeto comum que a todos, à China, a Macau e a países de língua portuguesa, nos une e nos convoca hoje aqui. É também por esse motivo que sublinho o nosso sentido de reconhecimento pela oportunidade que hoje nos é dada. Mesmo que a situação pandémica ainda não nos permita um encontro presencial, o facto desta reunião se realizar é em si mesmo um poderoso sinal sobre o nosso empenho em afirmar a importância do Fórum e o relevo dos seus propósitos. A este importante sinal político acresce a dimensão pessoal que torna esta reunião para todos nós um gosto particular, porque permite rever amigos, debatermos entre iguais e lograr resultados nos quais todos nos revemos. Para isso contamos todos, os países de língua portuguesa, a China e Macau, com o papel essencial do secretário-geral do Fórum, que aqui saúdo e cujo empenho é motivo para nós de especial regozijo e também expectativa. Tal como contamos com o continuado empenho da China neste projeto único, como resulta da intervenção do Sr. Ministro do Comércio da China e com o permanente apoio da Região Administrativa Especial de Macau. Sobre todos recai, portanto, uma especial responsabilidade que os países de língua portuguesa não só não enjeitam, como assumem com muito gosto. Uma responsabilidade que, a nosso ver, deve ser orientada para ações concretas e objetivos mensuráveis e alcançáveis. Só assim o Fórum conseguirá chegar às populações. O primeiro destes objetivos é, sem dúvida, uma melhor utilização e uma maior mobilização do Fundo da Cooperação. Um instrumento único cujo potencial está há muito identificado, tendo sido muito publicitado, mas cuja concretização tem ficado aquém dos seus propósitos iniciais. Por isso, a declaração de hoje, ao defender o reajustamento e o aperfeiçoamento dos critérios de investimento, nomeadamente em relação aos requisitos de elegibilidade, é tão importante. É por isso fundada a expectativa dos países de língua portuguesa de que o Fundo venha não só a conhecer um maior dinamismo, mas também a financiar projetos produtivos relevantes para as economias locais e para os planos de desenvolvimento dos diversos países. A capacidade de adaptação do Fundo, a divulgação dos seus mecanismos e o conhecimento das suas regras e metodologia são, por isso, essenciais para o futuro. Tal como é o reforço da capacitação institucional e da formação técnica necessária para que os projetos apresentados sejam sólidos, realizáveis e consentâneos com as regras do Fundo. Este será, portanto, mais um trabalho a várias mãos entre os gestores do Fundo, que o devem mobilizar, os países que estejam interessados em dele beneficiar, que devem manter a ambição de ele recorrer, e o Fórum de Macau, que deve fornecer as ferramentas adequadas para que estes objetivos sejam realizáveis. Se o Fundo é essencial para identificar o contributo do Fórum para a recuperação económica, os termos em que as nossas relações comerciais processam não será menos. Até agora, o nosso enfoque tem assentado em larga medida em eventos de divulgação dos nossos produtos. Mas temos de fazer mais. Para facilitar o comércio e transformar Macau numa verdadeira plataforma
de entrada dos produtos dos países de língua portuguesa em todo o mercado chinês. É para isso, e para isso temos de ir mais além na promoção e apostar em relações comerciais estáveis e previsíveis e o mais equilibradas possível. Tal como temos de, em algumas geografias, reforçar o desenvolvimento do capital humano ou apostar em mecanismos que alavanquem a retoma económica, como foi, aliás, reconhecido na recente Conferência Internacional organizada em Cabo Verde com a Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Esta necessidade é especialmente crítica porque, por um lado, a pandemia ainda não foi superada e, por outro lado, a realidade internacional irá ficar marcada pelos efeitos económicos globais da invasão da Ucrânia russa da Ucrânia, que a todos nos afetará de uma ou de outra forma. A junção destes dois elementos, pandemia e guerra na Ucrânia, criam-nos um contexto internacional e económico mais complexo e certamente menos otimista do que no passado. Daí que o Fórum possa e deva ter também um papel a desempenhar na recuperação económica global, como bem assinalado na declaração da reunião ministerial. No plano sanitário, muito já foi feito para os países de língua portuguesa que continuam a ser afetados pela pandemia. Importa prosseguir esse esforço, pelo que são vários daqueles que reconhecem o papel desempenhado pela China, o apoio dado pelo Fórum e a importância de outros mecanismos bilaterais ou multilaterais, que têm vindo a ser mobilizados desde o início desta crise de saúde pública. E é também por isso que são vários os que exortam a uma maior cooperação na área da saúde, a um reforço de intercâmbio médico, a uma contínua aposta na formação técnica e à eventual construção de infraestruturas que cimentem todos estes esforços. Por fim, mas certamente não menos relevante, assinalamos a relevância da área cultural, da divulgação da nossa língua, da promoção das nossas literaturas. Numa época ainda marcada pelo afastamento físico e pela dificuldade nas viagens, o apoio do Fórum à tradução e publicação de obras de autores portugueses, de autores de língua portuguesa, é um contributo inestimável no nosso conhecimento mútuo e à aproximação entre a China e todos os povos de língua portuguesa. Minhas senhoras e meus senhores, este discurso já vai longo, mas pode resumir-se numa palavra: ambição. Ambição para que o Fórum esteja à altura dos seus objetivos iniciais, ambição para que todos nós, China, Macau e países de língua portuguesa, cumpramos o nosso papel e contribuamos para o seu sucesso. A ambição para que a próxima Conferência Ministerial, que todos esperamos venha a ter lugar em breve, não tenha de repetir os nossos apelos e possa, ao invés, constatar o nosso sucesso. Para isso, precisamos de manter o foco, insistir na concretização e valorizar, acima de tudo, os resultados. Os países de língua portuguesa farão o seu papel para que assim seja. E contamos, naturalmente, com o Sr. Secretário-Geral do Fórum e com o apoio da China e de Macau para remar nessa direção. Por fim, para terminar, permito-me dar as boas-vindas à Guiné Equatorial, ao Fórum de Macau, esperando que a sua adesão ajude a levar o nosso trabalho por diante e a manter bem vivo o seu espírito, as suas prioridades e os seus objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Embaixador, Senhor Chefe Executivo e Senhor Ministro do Comércio. A seguir, os ministros dos países de língua portuguesa vão reunirem-se na reunião extraordinária
ministerial via videoconferência para trocar opiniões sobre a cooperação de benefício mútuo entre a China e os países de língua portuguesa no futuro próximo. Acreditamos que, pelos esforços de todas as partes envolvidas, a reunião certamente alcançará o sucesso, dinamizando e iniciando um novo capítulo de cooperação económica e comercial entre China e os países de língua portuguesa. A seguir, vamos avançar para a próxima sessão do evento, a cerimônia de descerramento da placa do Centro de Intercâmbio de Prevenção Epidêmica China-Países de Língua Portuguesa. 谢谢王炳南副部长。 Muito obrigado, Excelência. 中国普语国家防疫交流中心揭牌仪式现在开始。 Damos agora início à cerimónia de descerramento da placa do Centro de Intercâmbio de Prevenção Epidêmica China-Países de Língua Portuguesa. 2020年以来，新冠肺炎疫情在全球爆发并扩散蔓延，严重冲击各国经济发展和国际经贸交流。各普语国家均受到不同程度影响。 Desde 2020, o surto da pandemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e a sua propagação generalizada no mundo tem causado um grave impacto na economia global e no intercâmbio comercial internacional, tendo os países lusófonos sido afetados em diferentes níveis. 为充分发挥澳门平台作用，支持普语国家抗击疫情，推动中国与普语国家在卫生健康领域合作，经与会各方一致同意，中普论坛常设秘书处会同澳门特区政府卫生局在澳门成立中国普语国家防疫交流中心，以加强中国与普语国家在医疗卫生领域的合作，共同提升应对疫情的能力，携手促进全球公共卫生事业发展，共建人类卫生健康共同体。 A fim de desempenhar efetivamente o papel de Macau como plataforma, apoiar os países de língua portuguesa no combate contra a pandemia e promover a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa na área da saúde, por decisão unânime de todos os membros do Fórum, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau irá cooperar com os serviços de saúde do governo da RAEM para criar em Macau o Centro de Intercâmbio da Prevenção Epidêmica China-Países de língua portuguesa, com o objetivo de fortalecer a capacidade de resposta à epidemia, trabalhando em conjunto no sentido de promover o desenvolvimento da saúde pública global e construir uma comunidade de saúde universal para a humanidade. 现在有请澳门特区贺一诚行政长官、澳门中联办傅自应主任。 De seguida, convidamos o excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo da AREM, Roy Asseng, e o excelentíssimo Sr. Diretor do Gabinete de Ligação, Fu Ziying, ao palco. 现在，请两位嘉宾在我们倒数3声后，一同拉开幕布。 Depois da contagem até 3, favor de descerrar a placa. 请准备。 Preparados? 3、 3、 2、1，中国普语国家防疫交流中心正式成立。 Registramos hoje a inauguração oficial do Centro do Intercâmbio da Prevenção Epidêmica China-Países de Língua Portuguesa. 请两位嘉宾面向前方镜头，我们合影3张。 Vamos tirar fotos de grupo? 1、2、3，谢谢两位。 Muito 尊敬 obrigado. 的各位来宾、女士们、先生们，中国普语国家防疫交流中心揭牌仪式到此圆满结束，请大家起立，并以热烈的掌声欢送各位主礼嘉宾们离场。中国普语国家经贸合作论坛特别会议将于10分钟后于隔壁东厅举行，请参与会议的嘉宾移步前往，谢谢。 Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao fim da cerimónia. Solicitamos todos para levantar-se e despedirem-se dos convidados da hora com calorosos aplausos. Caros convidados, a reunião extraordinária ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa terá lugar dentro de 10 minutos no Salão Leste ao lado, onde os participantes estão convidados a deslocarem-se. Muito obrigado.
请将实时传译耳 E 机 é 放 assim o 回 final 座椅上， desta 谢谢合 primeira 作。 parte 再次 que 感谢各位 tivemos 嘉宾莅临出席。 vários discursos, também agora na parte final o descerramento da placa do Centro de Intercâmbio de Prevenção Epidémica China-Países da Língua Portuguesa, que fica então nas instalações do complexo da plataforma. Haverá ainda, segue-se agora a reunião propriamente dita, a porta fechada, e haverá, como dizia, depois ainda uma derradeira cerimónia para o assinalar da entrada oficial da Guiné Equatorial como o 10º país membro do Fórum Macau. Nós voltamos então por volta das 17h20. Até lá.